Shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo, a comunhão com o Espírito Santo. Seja aquilo que você estiver precisando da parte de Deus no dia de hoje, amém? Meu nome é Missionária Melka, não sei se você não me conhece. Nós estamos no canal de direção e interpretação de sonho, já falando que a interpretação não é minha, ela vem de Deus. Mas você está feliz? Se não tiver, eu creio que você vai ficar no nome do Senhor Jesus, amém? Vamos estar orando? Senhor, Pai, nós agradecemos o Senhor, Pai, pelo fôlego de vida. Nós te agradecemos pela tua misericórdia em nossas vidas. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque tu és um Deus tão bom, tu és um Deus tão fiel. Nós te agradecemos, Pai, porque a tua presença, Pai, é notória em nossas vidas. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra, Pai, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. E o Senhor, Pai, em meio a tantas coisas, Pai, em meio, Senhor Jesus, a tantas coisas, o Senhor tem sido fiel em nossas vidas, se mostrando, Pai, pronto a nos ajudar. Senhor, é por isso que eu te agradeço e apresento esse vídeo. Apresenta a vida das pessoas que estão assistindo, apresenta a família e te peço, Pai, muda toda a ambiência. Pai, aonde tiver uma casa oprimida, aonde tiver uma casa recebendo bombardeio, retaliações de Satanás, que o Espírito Santo de Deus, Pai, com todo o seu poder, vá, Senhor, nesta casa e repreenda este mal no nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, aquilo que nós não podemos fazer, faça, Pai, no nome do Senhor Jesus, porque eu creio, Pai, que o Senhor é maravilhoso, ainda que a tua palavra diz que se crendo, Pai, podemos fazer obras maiores do que a tua. Senhor Deus, Pai, então derrama, Pai, esse discernimento na vida dos teus filhos para que não haja confusão e que eles não sejam confundidos nem enganados, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz de Cristo. Como eu já falei, missionária Melka. Hoje, missionária, nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar sobre Sonhar com Leviatã, parte 2. E creio que nós vamos falar sobre isso várias e várias vezes. Por quê? Porque é um assunto muito atual. E se vocês repararem no canal, é um vídeo que as pessoas mais têm mandado mensagem, mais têm tirado suas dúvidas. Mas, missionária, mas por que isso? Sabe por quê? Por causa de ferida na alma. Vamos estudar mais um pouquinho? Vamos lá. Deus é muito bom, né? Por isso que eu quis orar desse jeito. Porque em meio a tantas coisas, Deus ele tem sido fiel em nossas vidas e sendo mostrado presente, nos dando tempo de curarmos, dando tempo de nós melhorarmos todos os dias para fazer a grande obra, dando tempo de resgatar a nossa identidade em Cristo para servir o propósito qual Ele nos colocou. Assim como lá em Salmo 139 diz que todos os nossos dias já estavam escritos no livro da vida, todo escrito a nosso respeito. Então é isso que Deus está nos dando. Oportunidade de viver aquilo que Ele escreveu sobre ao nosso respeito. Então vamos lá? Vamos estudar? Sobre o Leviatã, como o primeiro vídeo, eu dei como texto básico, como texto base, a palavra que se encontra em Jó 41. Amém? Então vai continuar lá em Jó 41, que é um texto extenso, mas a gente vai falando sobre ele e tenho certeza que esse vídeo vai ser maiorzinho um pouquinho, mas eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Mas sobre o Leviatã, a Bíblia também tem no Salmo 104, o verso 26, Jó 41, que vai ser a nossa base, Salmo 74, 14, que fala sobre serpentes, né, serpente de várias cabeças, Leviatã, Ezequiel 29, do 3 ao 5, e o profeta Isaías, o capítulo 27, versículo 1. É mesmo, missionário? Essas são algumas referências que eu peguei para vocês. Mas vamos lá. Eu quero falar para você sobre a influência espiritual do demônio Leviatã, potestade, seja aquilo que você quiser chamá-lo. Leviatã, nós sabemos que ele é um animal aquático que tem a figura de um crocodilo, de um jacaré, né?
em Salmo 74, ele parece como uma serpente que tem várias cabeças. Apocalipse também fala dessa serpente. Mas, missionária, tudo bem. Mas o porquê que você quer falar sobre isso? Sabe que desde o ano passado que eu tenho estudado, que Deus tem me levado, atentado para a influência sobre o Leviatã? Primeira coisa que você tem que saber, que ele é um demônio, que ele tem muita força. O que às vezes as pessoas confundem é o seguinte, é autoridade. Mas tem demônios que são muito fortes. E o Leviatã é um demônio que desde as antiguidades, o Egito foi um que adorou o Leviatã na pressão. Se você lembrar, quando o faraó mandou matar as crianças, onde que ele mandou jogar? No Nilo. Por quê? Porque lá havia bastante Leviatã. O que foi? Derramamento de sangue. O que foi isso? Uma oferenda de quê? De crianças. Olha só a influência do diabo na mente de Faraó. Fez ele fazer aquilo tudo. Olha só, você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que tem pessoas que não são tão más, mas que por detrás... Olha só, tem que abrir um parênteses. Aqui eu não estou falando de psicologia, psiquiatria, nem de terapia. Eu estou falando de influência espiritual. Então eu estou indo para o âmbito espiritual, amém? Shalom? Tranquilo? Ok? Pessoas inteligentes? Então, aqui é a área espiritual. Eu não estou falando da área da ciência, psique, não é isso. Mas a gente vai entrar também, a gente pode falar de sociologia, antropologia, por causa da evolução desse demônio. Então, a gente, voltando a falar, o Egito, ele foi um dos adoradores, né, bem assíduo do Leviatã. Porque até, né, acho que é Isaías que fala que Deus vai arrebentar com ele. Deus é poderoso, mas Deus que acaba com ele. Então, olha só como é que as questões espirituais têm patamar. Não é assim, chegar de peito aberto, vou arrebentar esse demônio, não. Mas essa influência do Leviatã, como eu disse no outro vídeo, o Leviatã, ele é um demônio tão poderoso, tão articuloso, qual a palavra que eu posso usar para esse demônio? Ele é tão dotado de capacidade, de influência, que uma coisa que ele faz, eu fazendo estudo recebi, ele não ataca qualquer um. Ele não ataca qualquer um, ele não ataca de qualquer jeito. Leviatã, essa demônio influência dele, ele vai muito atrás de líderes. Pessoas que têm um potencial gigantesco para ser líderes, é que ele vai atacar. Mas como que ele vai atacar? Trazendo ferida na alma, muitas delas feridas que aos nossos olhos parece que são incuráveis. Como? Uma criança quando é molestada, não passa de um dia para o outro. Às vezes tem pessoas, dependendo, que passam a vida inteira por causa daquele trauma. Não consegue liberar perdão, não consegue. Tem pessoas que nem raiva, nem nada sente, mas vira um nada por causa da ferida na alma. Olha a influência. Missionário, mas isso é influência. Estratégico. Leviatã, quando isso eu estou falando para você, para impedimento daquele líder aparecer. Mas ele pode pegar um líder para influenciar, igual ele fez com o faraó. Influenciar o cara, ponto dele mandar matar as crianças. Você acha que para faraó era só para impedir um próximo rei? Para que não nascesse um próximo rei? Mas para Leviatã, eram vidas ceifadas. Eram gerações. Foi guerreiros. Cada menino que ele matou foi guerreiro em potencial. Foi libertador. Foi profeta. Foi levita. Foi um excelente esposo. Você já parou para pensar que cada criança que ele matou tinha já algo preparado para eles?
e ele conseguiu atrapalhar os planos daquela vida? Ou você acha que foi só pegar e jogar, matou? Não, ele interrompeu a vida, ele interrompeu um ciclo tão grande que é a força desse demônio. Então, quando a gente está recebendo, Deus que me perdoe, que nos livre, uns ataques dessas potestades, é porque ele sabe quem é liderança. Ele sabe. Você acha que não é todos, tirando a safadeza, gente, tô falando, né, tirando a questão da mente, tirando o caráter, mas até o caráter, porque a gente como servo do Senhor, nós temos que transformar nosso caráter no caráter de Cristo, porque quando nós não estamos na presença do Senhor, não é todo mundo. Eu gostaria de ter sido assim, nascido quieta, tranquila, de bom caráter, não ser ter dado a mentira, não ser ter dado aos caô. Eu gostaria, mas eu não fui. Eu não fui uma pessoa dessa. Eu tive que ter meu caráter transformado pelo Espírito Santo. Eu tive que ter meu caráter sendo moldado pelo Espírito Santo. Mas hoje, pela mágoa que eu tive de ter sido molestada quando criança, pela vida que eu tive violenta do meu pai, eu entendi aquilo que Satanás quis atrapalhar na minha vida. Porque eu entendi que Satanás queria impedir que eu fosse uma líder. E hoje eu colho o fruto desse entendimento. Mas se eu entendesse isso mais tempo, eu poderia ter, né? Porque todo dia ele vai querer fazer coisas para atrapalhar a minha vida e a sua. Mas no nome do Senhor Jesus eu estou por terra. Porque a nossa identidade de filhas de Deus, de filhos de Deus, está sendo restaurado. E Deus está nos colocando debaixo dos poderes do Altíssimo. E nós estamos descansando a ação do Onipotente. E Satanás caiu por terra em nome de Jesus. E outra coisa que nós temos que saber. Como que nós somos pequenos e frágeis. Como que nós somos pequenos e frágeis. Senhora, mas por que isso tem a ver com a influência de Leviatã? Por quê? Você consegue encher de arpão o seu couro e de lança e lançar de pesca a sua cabeça? Se puser a mão nele, a luta ficará na sua memória. Nunca mais você tornará a fazê-lo. Esperar vencê-lo é ilusão. Apenas vê-lo já é assustador. Ninguém é suficientemente corajoso para despertá-lo. Quem então será capaz de resistir a mim? Quem primeiro me deu alguma coisa que lhe deva pagar? Tudo que há debaixo do céu me pertence. Não deixei de falar os meus membros da sua força, do seu porte gracioso. Quem consegue arrancar sua capa extensa? Quem se aproxima dele com uma reia? Quem ousa abrir a porta da sua boca, cercada com seus dentes terríveis? Suas costas possuem fileiras de escudo firmemente unidos. Cada um está tão junto do outro que nem o ar passa entre eles. Estão tão interligados que é impossível separá-lo. Viu como é que nós somos frágeis? Você tem essa coraça? Você tem essa força? Estou falando físico. Você tem? Você consegue? A nossa fraqueza é tanta que uma bactéria nos mata, uma gripe nos mata, um arroz indo para o lugar errado, um grão de, não estou falando um quilo não, um grão de arroz indo para o lugar errado do nosso organismo, nós morremos. Se caímos de mau jeito, batemos a cabeça, a probabilidade de morte. Nossa capa, seguro, como? Como? Nós temos que entender a nossa pequenez. Nós temos que entender quão frágil nós somos. Outro segredo? Saber que o reino espiritual tem divisões seríssimas. Em perfeito alinhamento. Que nós, eu coloco nós, seres humanos,
dotado de inteligências, e eu estava falando, pregando sobre isso, nós, seres humanos dotados de inteligência, que estamos agora na era da tecnologia, nós temos a mania de achar que o mundo espiritual não existe. Nós temos a mania de achar que nós temos controle do mundo espiritual. Gente, tá errado. O mundo espiritual que rege esse mundo físico. Essa matéria aqui vai voltar para o pó. A gente vai dar conta do nosso espírito para o Senhor. Mas nós temos a mania de achar que nós temos o controle. E nós não temos. O reino do Senhor é muito dividido. O reino do Senhor, ele tem toda... Ah, missionário, como assim o reino do Senhor é muito dividido? Se a palavra do Senhor diz que o reino dividido não é isso. Não estou falando de facções, eu não estou falando de tendências, eu estou falando de hierarquia. O reino do Senhor é dividido em hierarquia. Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo. Isso é uma hierarquia espiritual. O Filho se fez carne, o Deus Todo-Poderoso, e o Espírito Santo, o mediador, o consolador. Isso não é uma divisão? Ou você nunca parou para pensar nisso? Aquilo que é para Deus fazer, é para Deus fazer. Aquilo que era para o Filho fazer, o Filho já fez. Agora nós estamos no Espírito Santo. Só que as pessoas acham que o mundo espiritual é brincadeira. Gente, Leviatã, ele quer destruir líderes. Ele quer que você nunca perdoe o seu pai. Ele quer que você nunca perdoe sua mãe. Ele quer que você continue na prostituição. Ele quer que você continue tendo desejos que não são legais. Ele quer que você continue sendo dominado pelo vício, anulando aquilo que está lá em Gênesis, sendo que Deus nos deu autoridade sobre todas as coisas em cima da terra. E o Leviatã, ele persuade a nossa mente, ele vai soprando na nossa mente, e nós vamos sendo enganados, iludidos, e não vivemos aquilo que o Senhor Jesus, lá em Gênesis, deu autoridade para nós, e nós somos conduzidos a um erro, de uma marca na alma, por causa de um sofrimento, que ele não deixa esquecer. Ele não permite esquecer. Ele não permite com que as pessoas se libertem. Ele amarra as pessoas assim como as escamas dele. É tão bem presa, é tão conectadas, que é impossível ultrapassar. Você tem noção do que é isso? Ah, meus queridos. Aprenda a respeitar o mundo espiritual. Aprenda a entender que há uma força maior do que a nossa. E se não for Deus na nossa vida, nós estamos perdidos. E a quarta coisa que eu quero falar para você. Nosso DNA. Satanás, ele é um observador. Ele não pode estar em todos os lugares. Assim como eu estava falando. Nosso DNA. Nós não acreditamos em reencarnação, amém? Porque eu sou cristã. Mas se você vai passar pelo vídeo, se você crê em reencarnação, amém. É você e Deus. Mas uma coisa que eu aprendi como cristã é que nós temos heranças dos nossos antepassados no nosso DNA. Eu não sei se você já ouviu falar sobre déjà vu, quando você vai num lugar e sente que já foi naquele lugar, que você falou uma frase, sente que já falou. Então, isso nos mostra que nós temos heranças no nosso DNA. E a influência de Leviatã nisso. Às vezes a tataraneta nem conheceu a tataravó, mas ela traz traços de comportamentos iguais. Ah, isso é legal, sim, mas para o diabo, que ele é astuto, ardiloso, safado, mentiroso, enganador, às vezes a família é tranquila. Aí nasce aquele filho que não tem nada a ver, traz aqueles distúrbios que ninguém sabe de onde, aí leva, né, aí entra com a questão da psique, ninguém consegue, mas aí depois encontra com uma tia lá não sei de onde, a tia fala, nossa, mas a sua tataravó ela fazia isso.
Nossa, o bisavô fazia. Mas não teve nem contato. Mas por quê? Porque o Leviatã, o Satanás, ele não está brincando de ser diabo. Ele quer destruir, igual eu falei quando jogou com as crianças no Nilo, ele quer destruir gerações. Quando morre uma pessoa, o que anula naquela pessoa? Se a pessoa não teve filho, se a pessoa não teve nada, é geração. A palavra diz que quando Rebeca estava grávida de Esaú e Jacó, o que estava? Tinha 2 nações em conflito dentro da barriga dela. 2 nações. Olha só a nação rubro-negra. Ali tinha 2 nações. Você tem noção do que é isso? O que Satanás quer destruir? Satanás, quando ele entra, quando com as suas influências, ele não quer impedir que... Ele não está preocupado, eu estou chorando, eu não dou certo no casamento. Mas ele quer acabar com a vida da missionária Melka no casamento. Não! Ele quer destruir a nação que eu vou fazer quando eu me coloco, se eu me posicionar em Deus. Ele quer destruir isso, então ele deixa uma marca na minha vida. Eu falei para vocês aqui que eu tinha, nos vídeos anteriores, que eu tinha dificuldade de perdoar, eu tenho dificuldade. Então o que eu faço? Eu procuro errar menos, para não ter que voltar a pedir perdão. Eu não confio, eu observo muito, a pessoa pode estar falando. E olha que eu falo bastante, mas eu estou sempre observando. Aí quando vira e volta, a pessoa volta naquele assunto com as coisas que não tem nada a ver, mas a pessoa que falou não percebe. Fala 10 vezes coisas diferentes, mas a pessoa que está falando não percebe, mas eu escuto. Missionária, você desmente a pessoa? Não, eu só não confio, pronto, acabou. Não confio. Essa pessoa falando, 1 hora que teve comigo, falou no mesmo assunto 10 vezes e 10 vezes de forma diferente. Então não tem como. Então nós temos que fazer o quê? Observar que Satanás ele quer agir aonde? No nosso DNA, nas nossas heranças. E ele quer deixar o quê? Ele quer deixar uma marca na alma. Ele quer acabar com você. Uma coisa é você fazer um machucado na sua perna. Dói. Mas tem um tempo de cura. Passou, igual eu tenho cicatriz na minha perna, de tanto que eu fui bagunceiro, eu tenho cicatriz no braço, eu tenho cicatriz, né, muita cicatriz. Eu tenho, de tanta bagunça. Umas eu olho e começo a rir, porque é uma lembrança gostosa, é bom a gente saber que a gente foi criança, meio doideira, e fomos felizes. Mas uma coisa é você ter uma cicatriz na alma. Cicatriz da alma não te dá graça. Cicatriz na alma, você curado, tudo bem. Você pode sentar igual eu sento, igual quando eu conversei sobre a questão de ser molestada. Você tem peso sobre isso, missionário? Não tem um peso. E eu olho para essa cicatriz na minha alma e me vejo uma mulher curada. Mas você quer ficar olhando para isso? Não quer. Eu não sou masoquista. Não quero olhar para isso. Mas Satanás, quando ele quis deixar essa marca em mim, ele quis destruir o plano que Deus já tinha na minha vida, aquilo que estava escrito a meu respeito. Então, o que eu fiz quando eu descobri Jesus? Anulo, recuso, cancelo, Senhor, em nome de Jesus, todas as marcas que Satanás pensou em agir na minha área emocional, trazendo marca para minha vida, trazendo marca para o meu coração, trazendo marca para minha alma, aquele peso, sabe aquele peso que você está andando, você não sai do lugar, está amarrado no nome de Jesus. Na minha vida, não. Na minha vida, não. E esse vídeo é para você que tem um potencial gigante, brilhante. E que às vezes, como eu disse, que aqui não está na minha boca, vai estar na boca do outro profeta. Mas às vezes você tá vendo coach, você tá vendo isso, você tá na autossabotagem. Você sempre sabota. Se você nem sabe o que é sabotagem, sabe por que você não sabe o que é sabotagem? Porque você está sendo influenciado, a sua mente está cativa. Satanás já tem um controle da tua mente. Você ainda não conseguiu se ver como Cristo te vê. Você ainda não conseguiu ver que Cristo é contigo, que o Senhor Jesus ele tem uma linda história, que o Senhor Jesus ele tem libertação para a tua alma. O Senhor quer libertar a tua alma, porque Ele sabe que uma vez que Ele conseguir tirar da tua alma a fragilidade emocional, você não vai ser carente, você não vai sair, você não vai ter relação com qualquer um para suprir carência. Você não vai virar um dependente sexual, você não vai ficar um dependente químico, você não vai ficar um dependente emocional, você não vai ficar porque a sua alma está sarada, a sua alma está curada. E o Leviatã, a influência de Leviatã é em cima, se você sabe se você tem essa influência, é porque Satanás ele sabe, tão poderoso é você, se você estiver curado e posicionado.
Ele sabe que ele tem que toda vez... Às vezes você está no dia mais feliz da tua vida, aí vem aquela lembrança horrível daquele dia que te magoaram. Porque é assim que ele faz. Aí às vezes você está correndo atrás, aí aparece um monte de gente para fechar as portas e não quer deixar abrir de jeito nenhum, para que você não passe por ela e se sobressaia. Porque ele sabe, uma vez que você passar por essa porta, você vai fazer a diferença. Então ele impede, mas ele só impede até o Senhor Jesus se levantar do trono, se posicionar e se dar uma ordem e repreender ele. E na hora que você passar, o nome do Senhor vai ser glorificado e ele vai ter que cair por terra. Então, se você tem uma ferida na alma, uma crise emocional, se você sabe que você tem influência, vira e mexe, você sonha com o Leviatã. Vira e mexe, você sonha com o Leviatã. E você não sabia por quê? Porque você é uma pessoa maravilhosa. Você é uma pessoa espetacular. Você é uma pessoa amada do Senhor. Amado do Senhor. Você é um Daniel. Oi, Daniel. Você é muito amado. Quando eu descobri que eu era amada do Senhor, filha do rei, muita coisa mudou na minha vida. E eu já disse, eu vou dar meu testemunho. Eu ainda estou num processo, estou falando sério, ainda estou num processo de tirar as amarras que Leviatã colocou na minha vida. Igual eu disse, dos 6 para até 34 anos, eu servi os demônios. O meu processo de libertação, uma hora eu também vou contar sobre isso. Foi doloroso, doía. Mas eu falei para Deus, Senhor, eu descobri que eu sou tua filha. Eu quero sentar contigo na mesa. Eu quero ver teus olhos de fogo. Eu quero, Senhor, ser chamada benditas do meu Pai. Eu quero estar no céu. Senhor, eu recuso, eu anulo, eu cancelo, no nome do Senhor Jesus, toda a influência de Satanás na minha vida, de Leviatã, todo o meu orgulho, altivez. Senhor, eu não quero ser abatida por ti. Eu quero ser corrigida. Eu quero ser consolada, eu quero ser amada do Senhor. Então esse vídeo é para você, querido. Esse vídeo é para você, querida. Porque Deus vai pegar você, vai fazer uma potência. E em nome do Senhor, um dia você vai mandar mensagem para missionária. Eu consigo ver com os olhos espirituais correntes sendo quebradas agora, algemas sendo quebradas, capacete de aprisionamento, capacete de aprisionamento na mente. Ai, capacete de aprisionamento mental sendo quebrado, sendo colocado por terra, e mente sendo transformada no poder do nome do Senhor Jesus. Mentes que estavam cauterizadas. Sabe o que é cauterizado? É queimado. Quando, dependendo das coisas que antigamente os outros não tinham, essas tecnologias da medicina, não era tão avançada a medicina hoje, as pessoas, para não dar infecção, elas cauterizavam, queimavam aquilo para selar aquilo. Mentes cauterizadas, onde o demônio cauterizou, eu aplico, Senhor, o sangue de Jesus, que é da coroa de Cristo, para que haja uma transformação, uma metanoia, e a pessoa será liberta na mente. Eu consigo ver, Senhor, correntes sendo quebradas, algemas sendo quebradas, capacete de aprisionamento sendo quebrado, e entra, Senhor, agora, um capacete da salvação, coloca a couraça da justiça, calça o sandália do evangelho. Senhor Jesus, põe a espada, o escudo na mão, porque são guerreiros do Senhor que estavam aprisionados por Satanás, que estavam aprisionados por Leviatã, mas agora, no nome do Senhor Jesus, Senhor, caiu por terra. E aonde um líder seu, Senhor, suas mulheres, suas mães, seus filhos estão cuidando, assim como Joquebede fez com Moisés, tirando a autoridade de Satanás, e o Senhor guiará esses líderes, guiarão o Senhor Jesus, e o seu nome será glorificado. Eita Deus! Eita! Papai! Glória a Deus por isso. Era isso que eu tinha da parte de Deus para você. Seja liberto no nome do Senhor Jesus. Seja liberto no nome do Senhor Jesus. Eu aplico sobre a tua vida o sangue de Jesus, do Getsêmen ao Gólgota, até, Senhor Jesus, a última gota, que
Todos os sangues têm um significado importantíssimo e cada um será revestido. Senhor, pessoas que estão sendo humilhadas, não entendendo, a vida não anda, a vida não deslancha. Senhor, não é questão física, não é questão financeira, mas é pessoas que dão 10 passos para frente e ela mesmo, Pai, dá 10 passos para trás porque não consegue avançar, se sente amarrado. É para essas pessoas que essas correntes quebraram, essas algemas quebraram, pessoas que vão pedir perdão pro Pai, vai pedir perdão. Uma hora eu conto como é que eu pedi perdão pro meu pai, perdão pra mãe. E como que eu fiz? Que a minha mãe já era morta. Fui sim, não tinha nada a ver com macumba, não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver. Dobrei meus joelhos, falei, Senhor, agora minha mãe estava morta. Senhor, eu peço, tenho que pedir perdão. Pedi perdão para minha mãe, porque carregava ódio dela. Tive que pedir perdão, fui liberta. Graças a Deus, fui atrás de pessoas, pedi perdão. Fui, porque para não dar mole para Leviatã. Então seja feliz, seja liberto, conquiste a tua vitória. Conquiste a sua libertação. Em nome do Senhor Jesus, eu e você, nós vamos ser marcados pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. E nós vamos dar testemunhos desse vídeo. Pessoas vão falar para mim, missionária, eu senti correntes sendo quebradas, eu senti algemas, o jugo, eita Deus, o jugo de Isaías 10:7, o jugo do pescoço, o jugo caiu por terra. A unção que despedaça o jugo de Leviatã, da potestades que mudam, influências, regência do mal, nesta noite, caiu por terra. E eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você e a tua casa servirá ao Senhor. E se você não é crente, se você... mas eu não quero servir ao Senhor. Seja liberto no nome do Senhor Jesus. Simpatizante, que quer sobrar, não tem força. Seja liberto e vá para a presença do Senhor. Porque não tem coisa melhor do que servir a Deus. Não tem coisa mais prazerosa do que servir a Deus. Não tem coisa mais maravilhosa do que servir a Deus. Então fique na presença do Senhor e toda sabotagem que o inimigo fez contra a minha e contra a tua vida, no nome do Senhor Jesus, venha ser colocado por terra. Shalom, shalom, um beijo e abraço da missionária Melka. Deixa seu like, se não gostou você pode dar não gostei, vida que segue, mas se apaixone por Jesus e seja feliz. Você sendo feliz, você vai ajudar muita gente. Beijão.